Desfile de notícias do ano de 1942. Os japas bombardeiam o Alasca. Alasca, o maior estado americano fora dos Estados Unidos com fronteira para o Mar Bering. Os japoneses bombardearam o solo americano e seus navios. Aqui, nossos defensores lutam com o inimigo para impedi-los de dominar a costa americana. Navios torpedeiros e de carga com suprimentos e soldados avançam para lutar contra os japoneses que atacaram o Alasca. Homens com suprimentos e munição desembarcaram na costa. Uma batalha que os americanos precisam vencer. Fuzileiros americanos lutam contra japoneses no Pacífico. A Marinha Americana desafia as tropas japonesas nas Ilhas Salomão. Em Guadalcanal, as tropas americanas que receberam suprimentos em Pequim partem para mais uma vitória gloriosa. Os japoneses batem em retirada quando sua base é destruída, mas são capturados e se tornam prisioneiros de guerra. Os fuzileiros, mais tarde com reforços das tropas do exército, tomam posse do terreno. Muitos inimigos escaparam, mas outros foram feitos prisioneiros. A história sendo filmada à medida em que acontece. Os fuzileiros hasteiam a bandeira americana em território inimigo. A Batalha do Atlântico. Atacar os U-boats do exército de Hitler é um dos maiores desafios que se tem para proteger a costa americana. Centenas de barcos foram atingidos e afundaram. Vítimas desses poderosos submarinos. Águas americanas se tornaram um campo de batalha. No Caribe, mais navios são afundados pelo inimigo, mas as ações de retaliação dão resultado e os comboios atingem seus destinos. A Rússia aguenta heroicamente. A Rússia enfrenta seu grande teste. A guerra entra pelo Cáucaso e a disputa fica mais acirrada em Stalingrado. O marechal de campo Shevchenko ordena que suas tropas ataquem com tudo para impedir a invasão do inimigo. Os russos partem para o confronto homem contra homem. Os alemães estão acuados pelas tropas soviéticas. Outro nazista que tenta se entregar, mas é tarde demais. O primeiro-ministro britânico chega a Moscou. Lá acontecerá um encontro de grande importância histórica. Churchill se encontra com Stalin no Kremlin. Brasil declara guerra ao eixo. Rio de Janeiro, o centro nervoso do maior país da América do Sul. E uma manifestação histórica. As pessoas pedem que o Brasil entre na guerra em retaliação aos navios brasileiros afundados pelos alemães. O Brasil entra na guerra. A missão canadense em Dieppe. Encobertos por uma neblina perto do canal, temos a Real Força Canadense que acompanha os britânicos, americanos e franceses, prontos para o grande trabalho que eles têm pela frente. Invadir a costa francesa dominada pelos alemães. Para ter sucesso, os canadenses e seus amigos aliados treinaram por meses o que estavam prestes a executar. Pelo ar, bombardeiros americanos despejam bombas sobre as posições alemãs. Uma ação coordenada por ar, terra e mar para mostrar o poderio dos aliados. Contudo, essa batalha que envolve ar, terra e mar tem um final inesperado.
Por 9 horas, os canadenses lutam bravamente contra os alemães, tentando a posse daquele território. Eles deixam a costa da França em chamas. Depois da dor, eles voltam para casa e são recebidos como heróis. Prelúdio para o segundo fronte. Bombardeiros saem de Londres. Ingleses e americanos abrem fogo contra o aeroporto de Heathrow, uma estratégia para desarticular os inimigos. A estratégia aliada é manter fogo dia e noite sem descanso. O revide inimigo não surte efeito. Pátios de trens e a rede ferroviária é atacada várias vezes. É um prelúdio para um segundo drama por vir. Tragédia em Toulon. O trágico fim do que um dia foi uma das mais poderosas marinhas do mundo. A frota francesa não ouviu o chamado dos aliados a tempo de fugir do norte da África. Mas para prevenir que sua poderosa armada caísse nas mãos de Hitler, seus magníficos navios, cruzadores e poderosos submarinos foram abandonados e destruídos ante os olhos dos nazistas enfurecidos. A frota morre para que a França viva. Em 1941, a Marinha Americana captura o poderoso navio francês Normandie. 1942, o fogo destrói o que era chamado de Rainha do Atlântico. 1943, começa a maior operação de salvamento de navios de todos os tempos. O Normandie se levanta novamente, um símbolo de esperança surge de novo para a França. A ofensiva devastadora de MacArthur. Um poderoso ataque aéreo atinge os navios inimigos que navegam pelas ilhas do sul do Pacífico. Nas Ilhas Salomão, os navios japoneses são afundados na mesma velocidade em que aparecem. O general Douglas MacArthur comanda pessoalmente a terrível batalha para aniquilar o bárbaro inimigo. Cada vez mais, nossos paraquedistas fazem o sol se pôr na terra do sol nascente. O poderoso general voa junto com nossos intrépidos soldados. Objetivo alcançado, e os paraquedistas saltam. Ele foi o primeiro general a comandar do local de batalha um ataque aéreo. As contínuas invasões aéreas através do sul do Pacífico colocaram os homens de MacArthur na linha de fogo, e isso torna qualquer fuga impossível. As forças terrestres, lutando por cada centímetro de terreno, deixaram milhares de japoneses mortos na densa floresta tropical. Ataques aéreos a bases militares também são realizados. Os soldados japoneses são arrasados pela fúria dos aliados. Esses prisioneiros decidiram se entregar para sobreviver. No fronte norte, o veterano tenente-general Joe Stilwell chegou com seu pessoal para treinar e equipar as forças chinesas para a incansável batalha pelas posições vitais ao longo do rio Salween, até que a Birmânia seja reconquistada. Nesse fronte quase esquecido da guerra, trava-se um combate sangrento. Derrotado pelos japoneses na Birmânia, o general Stilwell continua lutando e reagrupa seus homens para a reconquista. A Argentina se revolta. A cidade de Buenos Aires entra em tumulto quando o exército dá um golpe de estado no governo de Ramon Castillo. Simpatizantes do eixo e o povo argentino têm laços mais próximos, mas contra a vontade deles, o exército toma outra posição e os silencia. Aliados em marcha.
Em Casablanca, presidentes e primeiros ministros, homens que lutam e têm que vencer essa guerra, se encontram para formular o plano de rendição incondicional dos países do eixo. A rendição de Trípoli trouxe o império de Mussolini no norte da África ao fim. O heróico exército do general Montgomery expulsou o inimigo de todo o norte da África. Churchill voa até Trípoli para comemorar as conquistas das tropas do general Montgomery. Os heróis da batalha no deserto comemoram com os símbolos dos aliados. Sob o comando do general americano Dwight Eisenhower, tropas americanas, inglesas, canadenses e francesas expulsaram o inimigo de Veneza até a Sicília. A perda dos radares pelos nazistas fez com que Eisenhower destruísse o forte de Hitler na Europa. Durante a campanha, o cruzador USS Savannah recebeu o impacto direto de uma bomba. O canhão foi destruído e há mortos na tripulação. A heróica tripulação do Savannah continua a atirar contra a praia enquanto o exército americano invade a Itália. A Itália se rende, mas não foi fácil. O exército aliado marcha nas ruas de Nápoles e Roma. Eles derrubaram o traidor da Europa continental. A invasão na Itália enfraqueceu o poder nazista no fronte russo. Americanos e canadenses conquistam cidades italianas rua por rua. Nápoles é tomada. Os nazistas alemães tremem ante o avanço das forças aliadas, certos de que a terra natal de Hitler está cada vez mais ao alcance de um bombardeio aéreo. O poder da Rússia assombra o mundo. Em uma longa ofensiva que durou meses, o Exército Vermelho expulsou os nazistas da Ucrânia e criou a catástrofe que mais abalou a Alemanha desde a sua criação. Eles derrubavam os nazistas com uma alegria selvagem. A fúria apaixonada dos soviéticos é simbolizada pela bandeira flamejante com o fogo e o aço que eles seguem. Nas sangrentas estepes russas do leito do rio Dnieper, as tropas de Hitler foram aniquiladas pelas armas das tropas russas. Ao fazerem uma busca pela região, soldados russos prendem os soldados nazistas que se rendem enquanto o dia da derrota de Hitler se aproxima. O golpe final que decidiu a derrota dos nazistas foi dado quando o secretário de Estado voou para Moscou e estabeleceu a vitória.